bem, já está gravando? Gravando. Vamos lá. Hoje nós começamos a nossa segunda aula sobre os anjos maus, falando aí dos poderes das trevas, né? Hoje o tema vai ser sobre as regiões celestiais, mas antes da gente entrar no conteúdo, eu queria só recapitular um pouquinho aqui, né, um slide apenas da aula anterior, que é esse slide aqui, sobre o que gerou os anjos maus, né? Obviamente, a gente vê que a criação de Deus foi boa. Como o próprio texto diz aqui em Gênesis, no capítulo 1, Deus viu que tudo que havia feito, Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Então, as coisas que Deus criou, elas eram boas. Deus não criou nada ruim. Nada estragado, assim, tipo, esse aqui Deus fez... Não, ele fez tudo bom. Tá? Então, originalmente, não tinham anjos maus. Porque Deus não criou anjos maus. Deus criou anjos. Assim como Deus criou um ser humano que, antes de comer o fruto que estava no meio do jardim, não era pecador. Era puro, né? Isento de pecado. Só que, em algum momento, aconteceu uma rebelião. Né? Exatamente o detalhe, né, o registro dessa rebelião a gente não tem na Bíblia. Então, né, o que aconteceu, né, quais foram os eventos que geraram toda essa rebelião, a gente não sabe. Porém, 2 versículos contam, né, as consequências dessa rebelião. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou quando anjos pecaram, né? E vamos prestar atenção aqui na questão, né? Então, houve um momento que os anjos pecaram. E por terem pecado, Deus falou assim, não, vocês não têm redenção. Né? Diferente do ser humano, não tem redenção para vocês. Tá? Lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Judas tem somente um capítulo, né? Versículo 6, é uma conexão direta com o versículo anterior. Então, é outro autor, né, falando do mesmo tema. E anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, esses 2 versículos falam da consequência que esta rebelião angelical, vamos dizer assim, né, trouxe um estado diferente daquilo que Deus tinha criado no início. Agora tem anjos maus, não tinham anjos bons. E na aula anterior, nós vimos também, né, a respeito da presença desses anjos maus desde Gênesis até Apocalipse. Né? Em Apocalipse a gente também vê que a presença desses anjos maus, né, ela é notada do início até o fim. A humanidade vai estar neste conflito, né, direto. E aí entramos então na aula de hoje, que é falar sobre as regiões celestiais. Porque no final das contas, os anjos eles estão aí, os bons, os maus também estão. Né? E quando a gente começa a olhar um pouco mais no detalhe essa história de anjos maus, a gente começa a ter algum conteúdo para ajudar a entender quem são, o que eles fazem, né? Qual que é o propósito desses anjos maus. Na aula anterior, eu fiz com vocês uma pesquisa bem rápida aqui a respeito de demônios. Não sei se vocês lembram, né? Eu vou colocar aqui de novo, para a gente resgatar.
Aqui eu entrei no site da Sociedade Bíblica do Brasil e pesquisei, né, a palavra demônios. Deixa eu só voltar aqui, ó. Às vezes essa pesquisa dá tilt, Marquinhos. Não sei porquê, mas de vez em quando ela... acho que é um site que às vezes não está ajudando muito. Vamos ver se... Agora foi, tá vendo, Marquinhos? É questão do site aí, ó. Então, a palavra demônios, olhando no Antigo Testamento, a palavra demônio ou demônios, no Antigo Testamento ela aparece somente em 3 ocasiões. A palavra, que obviamente pode ter outras palavras que também se refiram à mesma ideia. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Tá? Deuteronômio, Levíticos e Salmos são os livros da Bíblia onde literalmente aparece essa menção aí a respeito de demônios. E já no Novo Testamento, a gente vê que a ocorrência é bem maior. Estamos falando de 39 vezes. E se você olhar pelos números, você vai ver que a maioria está onde? Nos evangelhos, né, Marquinhos? Muito bem observado, Marquinhos. Lucas, Marcos, Mateus, com 16, 9 e 7, e os outros livros, aí, Apocalipse, Coríntios, Timóteo, Tiago, aí, com menos menções relacionadas a isso. Então, nesse caso, a gente vê que o Novo Testamento menciona, vamos colocar dessa forma para ficar melhor, né? Menciona a palavra demônios muito mais vezes do que a gente viu no Antigo Testamento. Não quer dizer que o povo do Antigo Testamento não acreditasse, não sofresse algum efeito, né, demoníaco, né? Muito pelo contrário, porque se a gente esquecer a menção da palavra demônio e olhar outros termos, como por exemplo Baal, né, os deuses da Babilônia e outros, aí a gente vai ver que as menções elas são as mais variadas possíveis, né? Só que no Novo Testamento, e aí eu vou voltar aqui para a pesquisa, né? Se a gente olhar regiões celestiais, que é o tema da nossa aula de hoje, vamos ver se ele vai trazer. Marquinhos, bora? Né? Estamos vendo aqui que as regiões celestiais, elas são mencionadas apenas no livro de Efésios. Não tem essa menção às regiões celestiais em outros livros. Então, o apóstolo Paulo, quando fala das regiões celestiais, ele traz muito conteúdo somente no livro de Efésios. E agora vamos mergulhar um pouquinho nesses versículos para a gente, né, lembrar um pouco do que ele está querendo falar quando menciona a respeito dessas regiões. Tá? E aí eu vou voltar aqui para o nosso slide, tá? Porque aqui tem os versículos, né? Então, logo no comecinho, na abertura da carta aos Efésios, ele já diz o seguinte: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo já abre a carta, já trazendo essa menção. Você vê que ele não explica o que ele quer dizer com regiões celestiais. Não tem uma definição de, não, estou falando desse lugar aqui. Né? Ele simplesmente fala, olha, nos abençoou nas regiões celestiais. O que nos causa aqui de ideia? De que, por mais que ele não explicou o que são as regiões celestiais,
de alguma forma, ele acreditava que os leitores da carta sabiam do que ele estava falando. Porque senão ele teria explicado, né? Mas seria meio esquisito, né? Falar de coisa que... Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, falando de coisas que, se não são familiares para aquela igreja, a igreja fica perdida. Né? Não estamos entendendo muito bem do que ele está falando. Então, se ele não explica, Dona Júlia, o que são as regiões celestiais, muito provavelmente é porque os leitores sabiam do que ele estava falando. Então, ao olhar esse versículo aqui, né, primeiro versículo, né, os leitores deveriam ter uma ideia muito clara do que o apóstolo Paulo estava falando, que, né, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para eles aquilo parecia fazer muito sentido. Só que para a gente entender, né, essa questão das regiões celestiais, a gente tem que ir um pouco mais dentro do contexto da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele teve um ministério muito intenso na cidade de Éfeso. Ele foi lá e fundou igrejas. E a cidade de Éfeso tinha muita idolatria presente naquele lugar. Por exemplo, a deusa Diana, que é conhecida também como Ártemis, né, era a protetora da cidade de Éfeso. Então, eles, né, os efésios, eles tinham um templo dedicado a Diana, e Diana era a protetora da cidade. Então, para quem morava em Éfeso, a adoração, o culto, as cerimônias, as festas dedicadas a Diana eram parte da cultura da cidade. Porque era um lugar onde todo mundo prestava esse tipo de reverência. Quando a igreja começou a crescer naquela cidade, isso que eu estou falando está em Atos, tá? Não está aqui em Efésios. Tá? Quando a cidade recebeu o apóstolo Paulo, ele começou a pregar, e as pessoas começaram a se converter, Atos diz que uma multidão começou a queimar seus livros de magia. Livros de magia. Está em Atos, tá? Sinal de que a coisa mais comum que tinha naquela cidade era a gente praticando magia. E a magia que era praticada em Éfeso era conhecida, né, pelo cidadão comum. Então imagina que ao chegar, por exemplo, numa situação onde os convertidos queimavam seus livros de magia, significa que eles tinham isso dentro das suas casas, livros de magia. E livros de magia, em Éfeso, eles tinham duas, e talvez eu vou dizer três conotações. A primeira conotação do livro de magia era para acessar o mundo espiritual. Então, os livros de magia que eles queimaram ensinavam como praticar encantamentos para acessar o mundo espiritual. E esses encantamentos, lembra que eu falei que são três, né? Então, o primeiro é, esses encantamentos, eles ensinavam a como proteger dos espíritos maus. Porque havia na crença das pessoas, né? Havia na crença das pessoas a ideia de que o mundo espiritual tinha coisa ruim. E eles precisavam se proteger dessas coisas ruins. Então eles faziam encantamentos. Então imagina, eu sou um comerciante lá de Éfeso. Eu tenho aqui a minha loja. E eu estou muito suscetível ao quê? À economia do lugar, ao tempo, porque se chove demais, se faz muito calor. Né? Então, isso tudo era visto como obstáculo.
Então, eles faziam encantamentos para que as coisas pudessem funcionar para eles. Foi capturado um texto, e esse não necessariamente foi de Éfeso, mas só para ilustrar, né? De pessoas que, e esse é o segundo aspecto, né, eles faziam encantamentos para, não sei se vocês vão rir, mas tudo bem, né? Para pessoas, diretamente para pessoas. Então, se o cara estava, por exemplo, apaixonado por uma mulher, e a mulher não queria, cara, então o que ele fazia? Um encantamento para ninguém ficar com essa mulher. Então eles acessavam o mundo espiritual para dizer, olha, ninguém pode mais olhar para essa mulher. Porque já que ela não me quer, ninguém vai ficar com ela. Até hoje tem isso. Até hoje tem isso. Tem, né? Então eles acessavam o mundo espiritual para fazer encantamentos, para que os espíritos, então, não entrassem em ação para liberar caminhos para aquela mulher. Assim, ninguém pode gostar dessa mulher. E com o homem é a mesma coisa. Então, além de proteger seus negócios, ele também influenciava a vida das pessoas. Tá? Na próxima hora eu vou trazer um texto, né, de um encantamento dessa época, só para ver que a coisa era séria, gente. Era séria. E o terceiro ponto, eles acessavam o mundo espiritual através da magia para adquirir poder. Poder para fazer o que eles bem quisessem. Tá? Contra os seus inimigos, contra o que eles quisessem. Então, alguns queriam proteção, outros queriam atrapalhar a vida dos outros e outros queriam poder. E essa esfera onde essas coisas aconteciam, era chamada de regiões celestiais. Então, as regiões celestiais eram conhecidas como o lugar aonde os espíritos, né, eram acessados, né, para agir sobre a humanidade. Os livros de magia tinham as fórmulas necessárias para acessar esse mundo. Então, o tipo de encantamento. E, gente, não, por mais que tivesse até esquema de poção, de tudo mais, mas basicamente era algum tipo de sacrifício que era feito. E também, né, palavras, invocando. Porque a palavra tem poder. Então, né, nesses livros que foram queimados, existiam nomes de seres espirituais que eram invocados para fazer aquilo que a pessoa que estava invocando queria. Este era o contexto de Éfeso. Esse era o contexto de Éfeso. Uma cidade, né, imersa num grande campo de batalha espiritual. De gente que passou boa parte da sua vida ou praticando ou sendo impactado por aquele tipo de prática. Então, a carta de Éfeso tem como objetivo dizer o seguinte, e eu vou voltar aqui para o texto, para quem está vendo no vídeo, né? Que estas regiões celestiais, elas são totalmente dominadas pelo Senhor. Deus tem poder sobre esse lugar. E os efésios cristãos precisavam entender que eles não tinham que ter medo das regiões celestiais, por conta do histórico que eles tinham. Porque Deus é poderoso, inclusive nestas regiões. Tá? Por isso que, enquanto as regiões celestiais estavam muito associadas com maldições, com encantamentos, com práticas malignas, o apóstolo abre dizendo o seguinte: Deus nos abençoou até nesses lugares onde vocês tinham medo, onde vocês procuravam se proteger através de fórmulas mágicas, encantamentos. Nesta região, Deus tem poder até para nos abençoar nela. Vocês estão me entendendo? Né? Se até então vocês tinham medo desse lugar, porque lá estavam os espíritos maus,
tinha toda coisa errada, vocês ficavam apavorados. Lá, Deus tem controle e domínio total sobre isso. Continuando, né? No mesmo capítulo, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, né? Deus ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, aqui ele está dizendo, olha, esse reino maligno que vocês tinham medo, que vocês se preocupavam, que vocês, né, achavam que qualquer coisa podia acontecer de ruim para vocês, Jesus é soberano nesse reino, porque ele ressuscitou dentre os mortos, está assentado à direita de Deus e exerce soberania. Ele queria dizer aqui o seguinte, olha, tudo acontece se Deus quiser que aconteça. Se Deus não quiser que aconteça, não vai acontecer. Porque neste lugar ele é soberano, ele manda. Né? E esses seres, eles podem até fazer muita coisa, mas eles têm um limite. Né? E aí entra, pula para o capítulo 2, versículo 6. Juntamente com ele nos ressuscitou, então conectando com a ressurreição que a gente viu lá no primeiro capítulo, né? Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, o que ele estava querendo dizer aqui? Que nós podemos ocupar essas regiões celestiais também. Até então, os efésios aprendiam que eles estavam à mercê. Eles não podiam fazer nada. Eles não tinham nenhum tipo de ação sobre esse lugar. Eles eram simplesmente impactados por isso e acabou. Era o que tinha, não dava para fazer nada. Para o efésio não cristão, né, se ele não jogasse o jogo das forças do mal, ele ia ser a vítima o tempo todo. Porque imagina, né? Vamos tentar abstrair a ideia. O vizinho dele fazendo encantamento ou para se dar bem, ou para ter poder, ou para tomar a mulher dele, os bens dele. Então, o que ele tinha que fazer? Ou fazer um encantamento também para se proteger, ou aceitar que, ó, não tem o que eu faça, porque o cara lá é mais perito nesse assunto do que eu, e ele faz e dá certo. Não tem o que fazer. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que sim, tem muito o que fazer. Porque vocês estão ocupando também esse espaço. Vocês não estão mais à mercê daquilo que era o passado de vocês. Agora vocês têm ação sobre isso. Capítulo 3, versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados, das potestades, nessas regiões celestiais. Então, até o momento da igreja, presta atenção nisso aqui, até o momento da igreja, o mundo espiritual, as regiões celestiais, faziam o que bem entendiam. Porque a igreja não estava ali. A partir do momento que Jesus ressuscita, assenta à direita de Deus e espiritualmente coloca a igreja no campo de batalha do inimigo, a coisa mudou de figura. Porque até então o homem não tinha o que fazer. Ele jogava o jogo do mal. Esse texto, não esse texto, mas essas ideias aparecem em Colossenses também, que era outro lugar espiritualmente debaixo da mesma condição. E aí fecha com um versículo super conhecido de todo mundo, que é o de Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. E era importante ele falar isso para dizer o seguinte, olha, o teu vizinho, senhor Efésio cristão,
que continua praticando essas coisas, que invoca os seres espirituais para poder proteger o negócio dele, militar contra pessoas, ganhar poder, seja político ou qualquer outro tipo de poder, a sua luta não é contra esta pessoa. Não olhe para essa pessoa como se fosse seu inimigo, porque ele pratica esse tipo de coisa. Não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, ele está dizendo o seguinte: o campo de batalha espiritual não é aqui, neste plano. É nessa região. Então, não adianta você atacar o seu vizinho. Ataque quem ele está acessando lá em cima. Porque se neutralizar em cima, ele não vai ter nada. Vocês estão entendendo? A estratégia aqui não é nada de você atacar a pessoa. Você só vai encontrar a inimizade dela. E vai criar um grande bloqueio para o evangelho. Porque a pessoa vai pegar aquilo como uma coisa pessoal. Você está brigando comigo, você está querendo... Ataque em cima. Ataque aonde ela está acessando. Porque é ali que você tem que guerrear. Se você guerreia, neutraliza essa força, esse cara não tem mais para quem correr. Porque ele está acessando esse mundo, querendo buscar, né, um poder, uma proteção, uma influência que ele não vai mais encontrar. Porque você está agora guerreando contra isso. Tá? Essa era a intenção que o apóstolo Paulo levou para as pessoas. E tudo aquilo que ele estava falando, principados, potestades, tudo isso era muito familiar para eles. Quando você vê nesse texto, né, sobre os principados, né, hoje eu vou falar só sobre os dois aqui, porque a aula ainda vai muito longe, né? Sobre principados e potestades. O principado, ele tem dois sentidos. E para eles não deveria ser bem diferente disso. O primeiro sentido era de um representante. Para eles o principado era um representante. Um representante do quê, né? Que aí fica a dúvida. Aí conecta com outro sentido. Porque o principado, esse representante é uma pessoa que domina sobre um território. Um território. Então, todo principado tem uma área de influência territorial que ele ocupa aquele espaço ali. Se é grande, se é pequeno, a gente não sabe. Não tem geograficamente uma divisão entre isso. Mas tem lugares que esses representantes, que são os príncipes ou os principados, eles exercem a sua influência ali. Os poderes, ou as potestades, vamos dizer assim, né, eles não necessariamente são territoriais, mas eles atuam manifestando, né, os seus poderes em qualquer lugar. Então eles não estão delimitados geograficamente. Podem agir onde eles quiserem. Então, o povo de Efésios sabia dessa ideia, porque senão Paulo não estaria escrevendo aqui para eles. Então eles sabiam que, olha, cada lugar dessa cidade, desse mundo, é dominado por um principado, que influencia ali. E além desse principado, tem as potestades que trabalham junto, né, e que interferem em alguns assuntos da humanidade. Eu vou parar por aqui para a gente continuar na próxima semana, mas antes eu vou trazer para vocês um cuidado, não um cuidado, mas uma recomendação. Quando vocês estiverem lendo em casa esses textos que a gente vai passar por aqui, tomem o cuidado sempre de olharem mais de uma tradução da Bíblia. Porque o tradutor, ele, ao pegar o termo, né, daemon, por exemplo, quer dizer demônio, né,
ele vai ter que escolher uma palavra no idioma que ele está traduzindo para representar aquela palavra que ele está traduzindo, né? Então, em alguns casos, algumas traduções, elas fazem opção em usar termos que não podem representar necessariamente a ideia da palavra original. E eu vou dar um exemplo para vocês que está em Isaías. Vamos lá? Só para a gente terminar a aula de hoje, com essa pequena recomendação. Isaías capítulo 34. É o 34, tá aí, Marquinhos? Muito bem, deixa eu aumentar aqui a letra, para ficar fácil aí para todo mundo ler. Vamos ler o versículo 14. Tá? Estou na tradução, ou na versão, prefiro chamar de versão, né? Almeida 21, Almeida do século 21. Minha atenção aqui com vocês é nos versículos 14 e 15, tá bom? Aqui é uma sentença contra Edom dos inimigos de Israel, e o que aconteceria lá no final, né, no julgamento de Deus contra essa cidade. Animais do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e criaturas da noite pousarão ali e encontrarão repouso. Vamos mudar agora a tradução? Deixa eu pegar... são muitas e a gente não tem tempo de passar por todas. Eu vou pegar aqui, na tradução da linguagem de hoje. Versículo 14. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios, olha só, né? Você viu como estava na outra tradução? Demônios chamarão uns aos outros, e a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar ali. Então, quando você estiver estudando esses textos que nós vamos passar, tomem o cuidado de olhar mais de uma tradução, porque você vê. E agora eu vou mudar para outra tradução, só para você ver a diferença. Qual que eu pego aqui? Eu vou pegar a Nova Versão Internacional, em português. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens bairão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. É um texto mais suave. Mas eu vou voltar para aquele primeiro lá, não o primeiro, o da linguagem de hoje. 14. Bruxa do deserto. No Antigo Testamento havia, e não só na Bíblia, tá? Os povos daquele lugar, havia uma crença de que os lugares... E olha o lance da geografia aqui, para ficar bem fácil de entender de quem que nós estamos falando. O Principado. Né? Que era um ser que dominava as regiões desérticas. E o texto aqui está traduzido como bruxa do deserto. Porque lembra, tinha que, o tradutor tem que encontrar uma palavra. Mas essa palavra original, trata de uma lenda, que acontecia em muitas religiões. E esta palavra original é essa aqui, ó. Então está falando de uma entidade chamada Lilith. Então, a bruxa do deserto, lá no texto hebraico, a palavra é Lilith. E Lilith é um ser, que aparece em muitas religiões, não é só nas escrituras, em muitas religiões, como uma entidade,
que faz seus encantamentos e que atrai pessoas para baixo do domínio dela. Tá? Aquele texto que nós vimos, um deles falava dos bodes. Vocês lembram? Os bodes. A tradução ali é sátiro, né? Que é um ser também, uma parte, que era reconhecido como uma parte meio humano, um híbrido, meio humano e meio bode. Inclusive, na lei de Moisés, tem versículos que digam: não adorem nenhuma imagem de bode. Porque bode, na religião da época, fazia referência a um sátiro, que é um ser como esse, que atraía pessoas para baixo dos seus domínios. É muito normal a gente ouvir falar de Baal, de Azerá e tudo mais, mas a Bíblia também está falando de outros seres aí que influenciam. Então, Lilith, né? Inclusive, se você pesquisar Lilith, você vai encontrar uma história meio esquisita. Diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Aí Adão não gostou dela, botou ela para correr, aí ela ficou revoltada. E a briga de Lilith é contra todos os filhos de Eva. Todo mundo, né? Porque Adão não teve filhos com Lilith e gerou né, essa briga. Então, Lilith seria essa entidade, tá, inimiga da humanidade, porque ela foi desprezada por Adão. E aí todos os filhos de Eva agora são inimigos de Lilith. Mas isso é lenda. Tá? Isso aí não tem muito base nenhuma. A única mulher que Deus deu para Adão foi Eva. Inclusive nem chamava Eva, foi Adão que chamou ela de Eva. Tá? Ela só era chamada de mulher. Mas nas religiões antigas, Lilith estava muito conectado com essa bruxa do deserto, essa entidade que ocupava lugares abandonados, né, e trazia pessoas ali para destruir. E só para fechar, porque já está dando a nossa hora, né? Óbvio que Jesus não fez uma referência a isso, mas se vocês lembrarem, né, quando Jesus fala, olha, o espírito que está ali, ele vai embora, ele vai para onde? Quem lembra do texto? Os lugares desertos. No lugar deserto ele não acha nada. Ele faz, volta e traz mais 7. Onde esses 7 estavam? Vocês já pararam para pensar? Nos mesmos lugares. Para fazer com que o estado dessa pessoa seja 7 vezes pior do que o estado original. Então, gente, sério esse negócio. E é mais complexo do que a gente pode imaginar. E não tem muito conteúdo, eu estou falando de mim, tá? Eu não encontro muito conteúdo confiável para dizer, não, eu vou levar esse conteúdo para a aula. Não encontro. Então, eu estou separando aqueles que eu falo, não, isso aqui tem base bíblica para sustentar. Esse outro, se não tem, esquece. Para fechar, semana que vem, eleições, então a gente não vai ter aula. Não tem aula semana que vem. E na outra semana, que é o dia 12, eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando. Então nós vamos ficar 2 semanas aí sem aula. A próxima das eleições e a outra. E aí, Marquinhos, a gente falta quanto? Isso aí. Tá bom de conta, hein? Eu abri o calendário aqui para 19. Opa! Próxima vez eu pergunto. Né? Fica certo, fica certo. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.